Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Aqui eu mostro sacadas para ajudar você a superar dificuldades e desafios no seu dia a dia. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre sazonalidade. Sazonalidade na logística. Mas o que é sazonalidade? O que significa sazonalidade? Bom, sazonalidade é sempre que a gente tem um evento que ele acontece em um determinado período do ano, ou um determinado período, pode ser até menos do que um ano, pode ser num mês, numa semana, a frequência depende do que você estiver avaliando, mas que durante um determinado período ele acontece de forma recorrente. Então, sempre que você olha um evento que ele acontece todo o período, ou seja, todo ano no mesmo mês, ou toda semana no mesmo dia, ou todo dia na mesma hora, você pode dizer que existe uma sazonalidade. E durante a sazonalidade, durante essa diferença de perfil de consumo, e durante a sazonalidade, a gente consegue identificar uma mudança muito significativa na demanda. Então, ele é um evento que ele acontece de forma recorrente, então sempre no mesmo período, e quando ele acontece e a demanda muda de forma significativa. Quer ver um exemplo bem clássico e bem fácil para você entender o que é sazonalidade? É o Dia das Mães. O Dia das Mães, ele acontece todo ano. E acontece no mês de maio. Então, 2 semanas antes do Dia das Mães, ou algumas mais do que 2 semanas, mas o período anterior ao Dia das Mães, ao domingo do Dia das Mães, o que acontece, por exemplo, com as vendas de roupa feminina para mulheres adultas? Com certeza tem um aumento significativo na demanda. Vende-se mais nesse período. Por quê? Porque é uma sazonalidade. É um evento que acontece que é o Dia das Mães. E quando você compara o evento sazonal com outros meses, você vê ali, claro, se você montar um gráfico, que tem uma curva onde ele se destaca. Então ele é visual. Você consegue batendo um olho num gráfico e falar, opa, os meses que não são sazonais, eles tendem a vender bem mais baixo e de repente um outro tem um pico. E também você pode ter um mês que é uma desgraça, que é muito baixo. Então, vamos assim dizer, uma sazonalidade é invertida, é um produto que tem uma tendência a não vender em determinados períodos do ano. E dependendo do mercado onde a sua empresa atua, onde a sua empresa tem negócios, na operação que você está trabalhando, ela tem uma determinada sazonalidade. Então, se você trabalha com confecção, se você trabalha na construção civil, se você trabalha com alimentos, se na área de automóveis, cada segmento tem uma sazonalidade. Isso é particular de cada mercado. E você consegue, independente do mercado que você está, facilmente identificar a sazonalidade, justamente pela recorrência. Quando você identifica que é algo que acontece com muitas vezes, com muita frequência, você consegue pegar a sazonalidade daquele produto. Tem uma coisa que as pessoas costumam confundir muito quando analisa um gráfico de vendas para identificar a sazonalidade. E aí é uma coisa importante você ter atenção para não correr esse risco de você confundir uma sazonalidade com uma campanha de vendas. Mas qual que é a diferença? A sazonalidade é porque o seu produto, de forma natural, ele vende mais em um determinado período do ano ou do mês, porque é algo inerente, é algo que não é você que força aquilo acontecer. É porque o mercado demanda naquele período. Vamos pensar em um produto de material escolar. Né? Material escolar, quando que ele vai vender mais? Antes de começar as aulas. Então, por mais que você não queira, você não fizer nada para vender mais, ele vai vender.
Por quê? Por causa que tem um evento que é volta às aulas, o material escolar vai vender mais ali no mês de janeiro, provavelmente, alguma coisa em fevereiro. Começa em dezembro, mas janeiro tem um pico significativo em material escolar. Então, você não tem que fazer nada. Agora, a campanha de vendas ela pode ser usada num período de sazonalidade, para que você aproveite aquele momento já de pico de vendas natural. Mas a campanha de vendas também ela pode ser utilizada para aumentar as vendas num período de baixa ou num período de venda normal, regular. E aí a sua empresa quer que ela tenha um up ali nas vendas durante o ano. Não quer esperar um evento sazonal, ela quer vender mais, por exemplo, em janeiro, no mês que ela costuma vender melhor, geralmente é em maio. E aí ela faz uma campanha de vendas para forçar aquilo. Então, é importante você tomar cuidado para não confundir, olhando dados históricos, olhando números, campanha de vendas com sazonalidade. Então, eu friso, sazonalidade é algo natural. É algo que acontece de forma natural para o seu produto. E a campanha de vendas é uma força a mais para vender, que pode ser, sim, num período de sazonalidade, mas também pode ser um período que não seja de sazonalidade, um período de vendas normais. Ok? É importante isso ficar muito claro para que você não faça uma análise equivocada. E quando foi a primeira vez que eu ouvi essa questão de sazonalidade dentro de um produto, dentro da empresa? Eu lembro que era a época de eleições. E as eleições, naquela época, ainda podia-se usar muito material gráfico. Então se imprimia muitas coisas, mandava-se coisas para casa dos potenciais eleitores. Era muito material gráfico realmente que era distribuído. Isso era permitido naquela época. As redes sociais, elas não existiam como a gente tem hoje em dia. E a internet era algo que já existia, mas essa acessibilidade à internet, onde hoje quase 100% das pessoas têm acesso, não era tão comum. Então tinha gente ainda que não usava internet. Então, como não tinha esse perfil ainda 100% digital, muita coisa ainda era com material gráfico, nessas eleições, uma consultora de produto, de uma determinada família de produto, ela foi pleitear junto à diretoria um aumento na compra daquele produto para que a gente pudesse revender em função das eleições. Ela queria que a gente comprasse uma quantidade muito superior ao que nós costumávamos comprar, e depois que a gente recebia esses produtos, a gente tinha que mandar para as filiais. Então, a demanda que as filiais estavam alocando para nós não era compatível com quanto ela entendia que poderia ser vendido em função das eleições. Por quê? Porque ela comentou que era sazonal. Ela levou para a diretoria e falou: olha, diretor, esse produto, em época de eleições, ele aumenta a venda dele. Então, significa que era um produto sazonal. Se nas eleições ele aumenta a venda, então nas outras eleições também ele vendeu mais. Por isso que ele tinha um perfil de uma sazonalidade nas eleições. E aí, como eu era responsável por definir a gestão de estoques, por definir os volumes de compra, depois que ela veio com esse ok da diretoria, ou o diretor falou, não, ok, se ele é um produto sazonal e nas eleições ele vende mais, você está autorizada a comprar mais. Aí ela veio para mim, entregou e falou: Rubens, temos autorização do nosso diretor para comprar mais desse produto e sem problema com estoque. Bom, eu era responsável pela gestão de estoques, pelas compras e depois por toda a distribuição desse produto para as filiais. Então, eu não fiquei muito confortável com aquela solicitação. Eu queria realmente entender se aquele produto fazia sentido ou não, a sazonalidade que ela estava falando. E se fazia sentido aquele volume que nós íamos comprar.
era um volume muito maior do que a gente costumava vender em um mês. Muito mesmo. E aí, o que eu fiz? Bom, eu tinha lá o volume que ela queria que comprasse, que ela pegou a aprovação, e eu fui e fiz uma análise do histórico de vendas nas eleições anteriores. Então eu peguei 3 eleições anteriores e fui fazendo ali o perfil de vendas no ano de eleições. E uma coisa, ela estava certa. Realmente, o produto tinha uma sazonalidade nas eleições. Ou seja, durante o período eleitoral, vendia-se mais. Ela estava correta. Ela estava correta sobre isso. O que ela não estava correta era o quanto ele vendia mais. Porque eu consegui fazer o índice de sazonalidade. Eu conseguia saber qual que era o impacto da sazonalidade nas vendas normais. E através dessa conta, eu sabia que o que nós estávamos pedindo era muito mais do que o necessário. Então, avaliando o histórico, eu consegui chegar na conclusão que, o produto era sazonal, ou seja, fazia sentido sim a gente comprar um pouco mais para aproveitar aquele momento e vender mais. Só que 2, o volume que estava sendo considerado que a gente ia vender estava superdimensionado. Eu peguei aqueles números, levei para o meu gestor e mostrei para ele. E ele falou: Rubens, com esses números aqui eu concordo, não faz sentido a gente comprar tudo isso. Ele pegou os números e levou para o diretor. E mostrou para o diretor: olha, o produto é sazonal, mas nós estamos pedindo muito mais do que precisa. Mas o diretor quis ver com os próprios olhos se aquilo ia acontecer ou não. E ele falou: ok, tá bom, mas nós vamos manter o volume de compras. E nós mantivemos o volume de compras, compramos todo o portfólio de produtos que a consultora nos havia pedido e colocamos tudo no estoque e depois fizemos ali a distribuição para as filiais. E qual foi o final dessa história? O final dessa história é que nós realmente vendemos mais do que o normal, mas muito menos do que a consultora havia estimado e muito menos do que o que a empresa estimou ao fazer a compra. E dessa forma, nós ficamos com um estoque altíssimo, com uma cobertura gigantesca deste produto. E para depois você conseguir regularizar todo esse estoque, a gente precisou passar alguns meses comprando menos. Na verdade, a ideia até era nem comprar, mas para não ter um problema de fluxo com o fornecedor, comprou-se, mas comprou-se menos. E junto com o fornecedor, foram estabelecidas campanhas de venda, campanhas de marketing, para forçar a venda do estoque que ficou parado. E esse fato, essa situação que eu estou contando para vocês, o que ela me mostrou? Que o índice de sazonalidade pode ter alguma imprecisão. Eu acertei exatamente quanto que a gente ia vender? Não. Mas ficou muito mais próximo do que um número que foi feito com base no achismo. Então, por mais impreciso que o índice de sazonalidade possa ser, ele ainda é muito melhor do que o achismo. Por que é importante você conhecer a sazonalidade de um produto da sua empresa? Vou te contar o porquê que é importante. Você já ouviu um termo chamado stockout? Você sabe o que significa stockout? Bom, stockout significa falta de estoque. Ou seja, você ficou sem um produto para atender uma venda e você perdeu aquela venda por falta de estoque. Isso é stockout. O stockout pode acontecer por inúmeros motivos. Você pode ter um erro de previsão de vendas, e aí você previu vender menos e está vendendo mais, e aí você não tem estoque para atender. Pode ser por uma falha
do fornecedor. Você estava contando que você recebeu o produto num determinado dia e o fornecedor teve algum problema e ele acabou entregando com atraso e aí você ficou sem estoque. E aí você ficou sem estoque. Pode ser por você ter feito ou por ter sido calculado de forma errada o estoque de segurança. Não foram feitas as análises e considerado de forma correta as variáveis de lead time e de demanda durante o tempo. E dessa forma você acabou não tendo um estoque de segurança para cobrir de forma correta essas variações no lead time, na demanda, e você ficou sem produto. E um outro motivo para ter stockout é não considerar a sazonalidade de um produto. Se você não souber que um produto tem sazonalidade e desconsiderar o índice de sazonalidade daquele produto, daquela família de produto, consequentemente você vai ter um problema de estoque. Vai faltar estoque. E faltou estoque é perda de vendas. Deixou de vender é menos receita, é menos lucro para a sua empresa. Então por isso que é muito importante você conhecer a sazonalidade e entender qual que é o impacto dela nas suas vendas normais. E qual o maior benefício de você saber a sazonalidade dos produtos da sua empresa? Algumas cadeias de suprimento, elas possuem o que a gente chama de tempo de resposta relativamente curto. Ou seja, você consegue, com uma mudança brusca de demanda e com uma informação em um tempo bem curto, você consegue com que o seu fornecedor tenha uma reação muito rápida. E essa reação muito rápida pode ser porque ele já tenha estoque. Então ele trabalhe com estoque ali porque ele conhece o perfil dos clientes dele, os clientes deles não têm uma boa previsão de vendas, ou porque o fornecedor tem uma facilidade, por alguma razão, de fazer mudanças no setup de fabricação dele, no sequenciamento das campanhas, no sequenciamento da produção. Então, de repente, você com uma mudança significativa de demanda para ele, ele consiga ali, dentro de algumas rearranjos, consiga ajustar e te atender. Então, quando você tem uma cadeia de suprimentos com tempo de resposta bem curto, pode ser que esse tipo de situação não lhe cause nenhum problema. Só que situações desse tipo, situações onde você tem lá um fornecedor cheio de estoque para te atender, ou que ele consiga fazer mudanças de setup de forma muito rápida, são raras. Por quê? Porque isso custa dinheiro. Cada vez que você muda o sequenciamento da sua máquina, o sequenciamento da sua fábrica, você está perdendo produtividade. E você está perdendo produtividade, está perdendo dinheiro. E a mesma coisa, você vai manter um monte de estoque lá sem saber se vai vender? Ele não vai manter um monte de estoque lá. Porque esse estoque para ele também custa dinheiro. Por que você tem que saber sobre sazonalidade? Porque a cadeia ela é feita de elos. E cada elo precisa se preparar adequadamente para o que vai acontecer. E quando essa informação da etapa posterior ela não vem de forma correta, existe um grande risco de você ter uma quebra na cadeia. O seu fornecedor ele pode não conseguir atender você. Ele pode não estar preparado para uma mudança brusca de demanda. E aí, se ele conseguir atender o seu pedido, pode ser que ele só consiga te atender num prazo que para você já não resolva mais nada. Pensa que ele tem outros clientes, ele não tem apenas você. E ele já está acostumado com uma determinada demanda. Então, quando ele já prepara e ele conhece mais ou menos o perfil dos clientes dele, ele já está esperando uma demanda dos clientes naquele jeito, com aquele perfil. Então, para ele conseguir absorver algo muito superior ao que está acostumado, ele pode ter que deixar de atender outros clientes, outros compromissos. Então, é muito complexa essa questão. E é o que eu costumo dizer, um soluço desse na cadeia
você afeta todo mundo. Causa uma baita dor de cabeça. Se você conhece a sazonalidade, se você sabe o quanto que aquele mês significa de incremento de vendas em relação ao normal, você consegue, de forma antecipada, informar isso para o seu fornecedor. E ele consegue se programar adequadamente para atender o seu pedido. E atender o seu pedido na quantidade que você precisa e no tempo que você precisa, que é o que a gente costuma falar on time in full, OTIF. Então você precisa de X toneladas no dia tal. Se você informar ele com antecedência, ele consegue encaixar ali no plano dele de produção. Pensa que ele também tem um plano de produção. E aí, o seu planejamento de compras, ele fica menos doloroso. Você não vai sofrer tanto. Se você conseguir mostrar para os seus elos da cadeia, para os seus fornecedores, essa questão da sazonalidade. E dessa forma, você mitigará de forma significativa o risco de perda de vendas por stockout. Porque você vai ter sinalizado para o seu fornecedor uma quantidade superior, uma quantidade maior, com bastante antecedência. E ele vai se preparar para te atender. Como é que eu consigo entender a sazonalidade? Como é que eu monto esse gráfico? Como eu tenho essa visão se um produto é ou não é sazonal? Por onde que eu começo fazendo isso? Primeiro, para você conseguir entender a sazonalidade, você precisa ter dados, informação correta, informação precisa. E essa informação eu vou falar para você de pelo menos os últimos 36 meses. Quanto mais meses você tem de informação, melhor vai ser a sua análise. Se você tiver poucos meses, talvez você não consiga pegar a sazonalidade. Porque, como eu disse, ela é um evento recorrente. Então você vai precisar ver isso acontecendo várias vezes. Então, se você tiver poucos dados, poucas informações, você não consegue fazer uma análise de sazonalidade precisa. Você vai talvez nem conseguir identificar a sazonalidade. Mas, Rubens, eu tenho um monte de SKU. Quem não sabe o que é SKU? SKU é cada item do seu estoque. Um exemplo, você tem uma caneta azul e você tem uma caneta vermelha. A caneta azul é um SKU, a caneta vermelha é outro SKU. Agora, eu vou analisar cada caneta? Não, agrupa por família de produtos. Então vamos falar assim, família caneta. Se ela é azul, se ela é verde, se ela é vermelha, não interessa. É caneta esferográfica. Ok, então é um perfil caneta esferográfica. E aí você vai agrupar pela família para você conseguir entender melhor quais são as famílias que têm um perfil de sazonalidade. Então você pega primeiro a quantidade de meses, ali eu falei 36 meses ou mais, pega as famílias de produto e agora você vai plotar essas informações numa planilha e você já vai ter condições de identificar famílias que têm perfil sazonal. Lembrando que você pode ter dentro da sua empresa períodos sazonais diferentes para famílias de produto diferentes. Vamos pensar que você trabalha numa empresa que faça perfume, por exemplo. Você tem perfume masculino, você tem perfume feminino. São duas famílias. O perfume feminino pode ser que tenha uma sazonalidade, mas em datas voltado a público feminino. E o perfume masculino a datas voltadas ao público masculino. Então são famílias diferentes com sazonalidade diferente. Uma vez que você já conseguiu montar a planilha, agora você vai gerar um gráfico por família de produto. Você vai pegar um gráfico e vai olhar todos os meses. De forma visual, você já consegue identificar os meses que você teve um incremento de venda em relação aos outros. Você já conseguiu ver aonde está a sazonalidade. Primeiro passo, você já conseguiu. O produto é sazonal e é sazonal neste determinado período. Só que apenas saber que ele é sazonal não vai te resolver muita coisa. Legal, eu sei que ele é sazonal no mês
de abril, mas qual que é o impacto da sazonalidade nas suas vendas normais? Para você poder calcular o impacto da sazonalidade nas suas vendas normais, você vai pegar lá o período da sazonalidade, suas vendas no período de sazonalidade, e pegar suas vendas normais. E vai dividir as vendas na sazonalidade pela média das vendas normais. Aquele número vai te dar um índice, um fator. Então, se você, por exemplo, durante a sazonalidade você vende 200 e nos meses normais você vende 100, na hora que você divide 200 por 100, vai dar 2. Ou seja, a sua sazonalidade causa um impacto nas vendas de 2 vezes. Então, isso você vai olhar o histórico. E aí você vai ver no ano 1, no ano 2, no ano 3, quanto é que foi esse incremento durante a sazonalidade, sempre como índice. Um ano foi 2.0, o outro foi 1.8, o outro foi 1.5. E aí você avalia se isso está crescendo. Porque se está crescendo, não adianta você pegar uma média. Se você pegar uma média dos 3, e o primeiro ano foi 1.5, o ano mais antigo, e o último ano está 2.0, você vai estar diminuindo o efeito e parece que está crescendo, está indo 1.5, 1.8, 2.0. Então, você já precisa colocar nesse seu índice do 2.0 uma tendência. Qual vai ser essa tendência? Ver quanto que ele está crescendo nesses números de um para o outro. E arrisca colocar que não é 2.0, o ano passado foi 2.0, mas você está crescendo mais ou menos 0.2 por ano. Então, você colocar um 2.2 pode ser um bom índice. Se você for com 2, também é um bom índice. É melhor do que qualquer achismo. Você tem realmente dados que te comprovem que durante a sazonalidade você aumenta em torno de 2 vezes as suas vendas no período normal. Fazendo isso, agora você já consegue entender qual que é o impacto da sazonalidade no seu negócio. Você já sabe que aquele mês que tem sazonalidade, você tem um incremento de vendas de 2 vezes. Consequentemente, você vai precisar produzir 2 vezes mais, você vai ter que ter um estoque para atender um incremento de venda que é 2 vezes maior. E você usando até a tendência que eu comentei, mas está tendo uma tendência de aumentar. Você está refinando ainda mais o número. E quanto mais refinado esse número, menos chance você vai ter de faltar produto, de você perder vendas por falta de estoque. E a sua cadeia, os seus fornecedores, sofrerem para te atender ou não conseguirem te atender. Por isso é muito importante você conhecer esse índice de sazonalidade para cada família de produto. Não adianta você pegar da empresa como um todo. Você precisa entender qual é a família e, se for o caso, depois entrar dentro da família e entender qual o produto em si tem mais sazonalidade. Se são todos, se tem o mesmo perfil, ou se é um específico que você tem que ter mais atenção. E aí, com esses números nas mãos, você tem condição de conversar com a área comercial e entender deles o que eles acham. Se essa projeção que você está fazendo faz sentido ou não. Porque a área comercial pode também estar aproveitando a sazonalidade que ele já sabe que existe no produto para fazer uma campanha e ajudar a incrementar ainda mais essa venda. Então você já tem um número base que dá para você bastante norte de como que vai ser, mas esse número, não esqueça, você precisa conversar com a área comercial para validar o seu cálculo, para ver se eles não têm nenhuma outra estratégia que eles estão pensando para colocar em prática, para que esse número seja ainda maior. Fazendo isso, as chances de que você consiga ter a demanda bem alinhada com o que a empresa vai produzir, você está bem alinhado com o que o mercado provavelmente vai comprar, é muito grande. Então, é por isso que você conhecer a sazonalidade e calcular qual é o índice de sazonalidade por família de produto é algo muito importante para evitar o stockout e que a sua empresa consiga aí vender mais e, consequentemente, ter mais lucro. Certo? Espero que você tenha curtido bastante esse vídeo, que tenha sido bastante útil para você. Você curtiu? Marca aqui,
coloque outras pessoas que você acha que também deveriam assistir e espero você no próximo vídeo do Segredos da Logística. Um abraço e até mais!